Sabe, existe um paradoxo, uma ideia quase contraditória, bem no coração do mercado financeiro. E entender isso, bom, isso pode ser a grande virada entre ter retornos medianos e construir um patrimônio de verdade. A gente não está falando de adivinhar o futuro, não, nem de ser um gênio. A gente está falando de dominar uma virtude que é muito, mas muito mais difícil: a paciência. Nesta análise, vamos desvendar por que esperar é, na maioria das vezes, a estratégia mais lucrativa de todas. Olha só essa frase. Ela resume uma verdade que, vamos ser sinceros, é bem desconfortável. O mercado é, na essência, um teste de resistência emocional. A recompensa não vai para quem prevê o movimento de amanhã. Não. Ela vai para quem tem a convicção de se manter firme em sua tese, mesmo quando o consenso do mercado discorda, e por muito tempo. Vamos imaginar uma cena bem comum. Uma pessoa estuda uma empresa, analisa os números, vê um valor que parece óbvio e investe. Mas, em vez de subir, a ação fica ali, parada, por meses, talvez por anos. É exatamente nesse ponto que a ansiedade começa a trabalhar, a corroer a estratégia. E é aí que a maioria dos investidores desiste, justamente no momento em que a paciência seria mais recompensada. Mas por que essa desconexão acontece? A resposta está na diferença entre o que é o ruído de curto prazo e o que é o sinal de longo prazo. Pensa bem, no dia a dia, o preço é movido por notícias, narrativas, pela euforia e pelo pânico. Agora, com o tempo, o que realmente determina o valor são os fundamentos. Lucros crescentes, uma forte geração de caixa e uma qualidade indiscutível do negócio. E olha, a história do mercado está cheia, mas cheia mesmo, de exemplos de empresas gigantes que foram completamente incompreendidas por anos. Vamos analisar alguns casos que provam, de forma categórica, como a paciência pode gerar retornos assim extraordinários. Vamos começar com um clássico, a Amazon. Hoje uma das empresas mais valiosas do planeta, certo? Mas por quase uma década ela foi vista como uma aposta super arriscada. Uma empresa que teimosamente se recusava a dar lucro. A crítica era pesada, implacável. O que o mercado, que é obcecado com o resultado trimestral, não entendia era que Jeff Bezos estava, na verdade, construindo um império. Ele reinvestia cada dólar numa infraestrutura logística e tecnológica que, lá na frente, se tornaria praticamente imbatível. Quem investiu na Amazon naquela época precisou de uma convicção de aço para aguentar a volatilidade e as críticas. Apenas quem entendeu a visão de longo prazo e aguentou a pressão participou de uma das maiores criações de valor da história moderna. É impressionante. Agora vamos para outro caso emblemático, a Apple. Porque ela também viveu seus anos no deserto, um período em que era vista como uma empresa de nicho, quase irrelevante. Pode até parecer loucura pensar nisso hoje, né? Mas lá no final dos anos 90, a crença geral era que a Apple estava prestes a ser esmagada por gigantes como a Microsoft. Os pouquíssimos que viram o potencial do seu ecossistema e da sua cultura de inovação, bom, esses foram recompensados de uma forma espetacular. E é importante dizer que esse princípio não vale só para a empresa de tecnologia que a gente usa no dia a dia. Vejamos o exemplo industrial, bem mais complexo. A ASML, cujo fosso tecnológico foi simplesmente ignorado por anos. Por ser um negócio de altíssima complexidade, a ASML construiu um monopólio tecnológico bem debaixo do nariz do mercado. Enquanto a maioria dos investidores se concentrava em empresas mais fáceis de entender, a ASML se tornava absolutamente indispensável para toda a indústria de semicondutores. Certo. Esses exemplos todos levantam uma pergunta fundamental. Por que o mercado demora tanto para reconhecer um valor que depois parece tão óbvio? A resposta, no geral, está em dois fatores estruturais. Primeiro, os ciclos de mercado. O capital fica pulando entre os setores da moda. Empresas excelentes, seja no setor de commodities ou de varejo aqui no Brasil, podem passar anos esquecidas simplesmente porque o foco do mercado está em outro lugar. E o segundo ponto é o tempo de maturação. Uma grande reestruturação ou um novo produto levam anos para gerar resultados financeiros concretos. E o mercado só costuma reagir quando os números se tornam inegáveis. E é justamente essa visão curta, essa miopia do mercado, que cria a maior vantagem competitiva que o investidor individual tem sobre os profissionais do mercado financeiro. A diferença é brutal e é simples. Gestores de grandes fundos são escravos da performance de curto prazo. O investidor individual, por outro lado, não responde a ninguém. Essa liberdade de poder esperar 5, 10 ou 15 anos para uma tese de investimento se materializar, desde que os fundamentos se mantenham sólidos, é uma arma poderosíssima que os profissionais não podem usar. Mas aqui tem um ponto fundamental, um alerta. É crucial distinguir paciência de teimosia.
A espera só faz sentido se os fundamentos da empresa permanecem intactos, se ela continua executando sua estratégia. Agora, se a tese de investimento se deteriora, se algo mudou para pior, a paciência se transforma num erro caro. A disciplina está em reavaliar os fatos, não em ter esperança cega. Certo. Vamos então pegar tudo isso que a gente conversou e resumir na lição final sobre como a riqueza é, de verdade, composta no longo prazo. No fim do dia, é isso. O mercado funciona como um sistema que, de forma implacável, transfere capital das mãos dos impacientes para as mãos dos pacientes. É um jogo onde o temperamento muitas vezes supera o intelecto. Portanto, quando uma análise aponta para uma grande empresa com um negócio sólido, a pergunta mais importante talvez não seja sobre o timing do mercado, mas sobre a própria capacidade de suportar a jornada. A convicção precisa ser maior que a ansiedade. E essa ideia, para mim, encerra tudo perfeitamente. Não adianta só identificar o valor. O grande desafio e a verdadeira fonte de retornos extraordinários é ter a resiliência para se manter na posição enquanto o mercado, lentamente e em seu próprio tempo, chega à mesma conclusão. Se esta análise trouxe uma nova perspectiva para os seus investimentos, considere se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como este. E claro, deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!